Olha, para você que acompanha aqui sempre o Jornal da Record News, a gente tem sempre falado aqui a respeito do meio ambiente, principalmente da preservação do meio ambiente. E toda vez a gente tem cobrado o Estado, por causa de derrubada da floresta amazônica, por causa da Mata Atlântica, por causa do Cerrado, por uma série de coisas. Mas existe ou não a contrapartida, ou seja, das pessoas ou das empresas privadas se dedicarem à preservação do meio ambiente, especialmente de áreas de mananciais ou áreas de floresta? Nós vamos falar sobre esse tema aqui com o nosso convidado, que é o Dr. Flávio Orridos, que é um advogado especialista em direito ambiental, consultor ambiental, e ele está aqui conosco. Flávio, boa noite, bem-vindo aqui. Muito obrigado pela participação, Flávio. Bem-vindo. Flávio, qual é a forma mais, vamos dizer assim, mais comum, né, de partes dessas florestas e tal são preservadas? De que forma é essa preservação? Essa preservação ela ocorre por meio de unidades de conservação, né? Então, as unidades de conservação da natureza são espaços territoriais especialmente protegidos. Existem 12 categorias de unidades de conservação, cada uma com seus objetivos de manejo, etc., sua vocação. E somente uma categoria é de criação de iniciativa particular, né? De propriedade privada. Aliás, o Brasil é um dos únicos países no mundo, se não o único, que tem uma categoria particular dentro de um sistema oficial de áreas protegidas. É a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Sim, então uma RPPN é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. Exatamente. Porque o sujeito é dono de uma área. Aí o que ele faz? Ele tomba um pedaço da área ou tomba a área inteira, é isso ou não? A RPPN ela não tem tamanho mínimo ou máximo, né? Mas ele vai fazer um procedimento junto ao órgão ambiental, pedindo que o órgão ambiental reconheça uma parte da sua propriedade ou a totalidade da sua propriedade como uma unidade de conservação, como uma RPPN. É feito um procedimento junto ao órgão ambiental e o órgão ambiental reconhece essa unidade de conservação desde que a área possua atributos que justifiquem a conservação. Agora, uma vez tombada, né, não pode mexer mais? Não pode mais cortar, nem nada? As atividades possíveis de se realizar numa RPPN são turismo, educação ambiental e pesquisa científica. São atividades de uso indireto, não prevê atividades de extração. Então, uma RPPN ela tem essa finalidade conservacionista e não, cortar não pode. Não pode. Não pode. Mas se o cidadão for dono de uma RPPN dessa, pode vender? Ele pode vender a RPPN, mas Pode ele deixar vende, de herança? Ele pode deixar de herança, ele pode vender, ele pode hipotecar, ele pode dar em garantia, mas ele está manuseando uma RPPN, não uma propriedade qualquer. Ela tem esse status de unidade de conservação. Sim. Agora, isso vai também lá na escritura do terreno ou não? Quando é feito esse procedimento junto ao órgão ambiental, no final do processo, o órgão ambiental ele expede um documento, uma portaria, uma resolução, reconhecendo, então, a propriedade, parte da propriedade, assim, assim, assado, memorial descritivo e tal, é uma RPPN. A pessoa física ou jurídica, uma ONG, uma entidade religiosa, enfim, o proprietário da área, ele tem que pegar esse reconhecimento, levar ao cartório de registro de imóveis e averbar o reconhecimento dessa RPPN no documento. Então, o compromisso de preservação fica registrado na matrícula do imóvel. Do imóvel. Agora, essas unidades chamadas RPPNs, elas são estaduais, são federais, tem em todos os estados do Brasil, como é que é isso aí? Elas, como elas são de iniciativa particular, elas não têm essa diferenciação de municipal, estadual ou federal. O órgão ambiental federal, estadual, em alguns casos municipal, é que vai fazer esse processo para reconhecer. Mas uma vez reconhecida uma RPPN, não pode haver distinção entre uma RPPN reconhecida pelo município, pelo estado ou pela União. Até porque a coisa particular não tem. O meu relógio é meu, não é federal, nem municipal, nem estadual. Então, é esse mesmo regime que as RPPNs têm. Flávio, o que é que o cidadão ganha fazendo uma coisa dessa? Por exemplo, o cara tem uma área, aí o cara tem um pedaço de mata, aí ele vai e tomba aquele pedaço de mata. O que é que ele ganha fazendo isso? Pois é, Heródoto, essa é uma grande pergunta a ser respondida. Em termos de... Aí tem dois olhares, né? E a gente conhece, faz alguns anos que a gente conhece as pessoas que têm essa iniciativa,
e a gente percebe que, primeiro, tem um quê de idealismo, né, de preservação. De preservação, de manter um legado, às vezes uma área que é da família e que desde a época do bisavô foi passando e tal, e uma coisa de manter e garantir que aquela área vá ficar protegida, porque a RPPN ela é feita em caráter voluntário e ela é gravada em perpetuidade. É perpétua? Ela é perpétua. Então, muitas vezes tem esse quê desse idealismo. Em relação a benefícios, vantagens econômicas, financeiras, mercado, um benefício que existe é a isenção do ITR, que a gente sabe não é uma vantagem que... Significativa. Porque geralmente ITR é pequeno. ITR, deixa eu explicar, é o Imposto Territorial Rural. Porque às vezes eu me confundo com essa sigla. É o Imposto Territorial Rural. E são valores que não fazem frente aos desafios da conservação e ao ônus da conservação, né? Porque, inclusive, eu tenho dito que as RPPNs elas precisam passar a ser vistas, enxergadas pelo poder público como unidades prestadoras de serviços ecossistêmicos, onde toda uma coletividade se beneficia do que está sendo protegido naquela área e, na verdade, o ônus da conservação fica com o particular. Então, quer dizer, é uma categoria de unidade de conservação que desonera o poder público, porque ele não tem que indenizar, regularizar fundiariamente, desapropriar, colocar pessoas para gerir, fazer um plano de manejo. Esse custo é todo do particular. Quer dizer, é mais barato para ele, então? Não tem a menor dúvida, Heródoto. A gente tem alguns dados, do Ministério do Meio Ambiente, esse dado pode até estar um pouco desatualizado, mas essa realidade não muda muito. A cada 200 mil hectares tem uma pessoa para cuidar de unidade de conservação. Unidades RPPNs, além de ser a propriedade particular e do particular cuidar como o particular cuida da sua propriedade, claro. Você vê, tem uma RPPN Amadeu Botelho, por exemplo, uma RPPN que tem em Jaú, 140 hectares, 6 pessoas envolvidas na gestão, para 140 hectares. Sei. Melhor, RPPN Sítio Duas Cachoeiras, em Amparo, 6 hectares, 2 pessoas envolvidas na gestão. Quer dizer, uma pessoa para cada 3 hectares. E aí vai variando de acordo com as características. Agora, quantas tem em São Paulo? É possível saber quantas reservas? O estado de São Paulo hoje tem 89 RPPNs 89. Que protegem cerca de 22 mil hectares, entre Cerrado e Mata Atlântica. Sei. No Brasil, nós somos cerca de 1.500 RPPNs, protegendo perto de 780 mil hectares em todas as unidades federativas e em todos os biomas brasileiros. Tem crescido porque é um investimento, né? É um investimento. Tem crescido o investimento nessa área da preservação ou não? Particular, privada? Olha, Heródoto, conservação em terras privadas, né? Conservação voluntária em terras privadas. Esse é um tema que tem crescido bastante, porque o mercado começou a enxergar um pouco de valor nisso. A sociedade, de modo geral, começou a entender valor nisso. Então, alguns mecanismos começam a ser desenvolvidos, mecanismos de PSA, como se diz, né? De pagamento por serviços ambientais, a própria questão do mercado de carbono, né? O acordo do clima. Então, a sociedade começa a se dar conta do valor da natureza. Então, essas áreas protegidas, elas têm tido uma demanda crescente. Uma das atuações que eu tenho é pela Confederação Nacional de RPPNs, onde a gente teve a oportunidade de rodar pelo Brasil e isso a gente sente que acaba uma palestra, uma conversa, um seminário, um encontro com produtores rurais, o interesse em entender um pouco melhor, saber o que é essa RPPN, como é que é isso, e sem contar o exército que está vindo de proprietários rurais, primeiro, que precisam fazer compensação porque não têm as suas reservas legais, e, de outro lado, os proprietários que têm áreas verdes, além da sua obrigação legal, e que vão poder fazer essas compensações. Então, tem crescido muito o interesse em saber mais sobre esse assunto. Agora, Flávio, é possível também, por exemplo, fazer um grande condomínio e reservar um pedaço desse condomínio como uma forma de uma reserva, como essa que você citou, como maneira de valorizar o condomínio? Eu acho que tem uma aqui perto de São Paulo, não tem não? Ibirapitanga. Ibirapitanga, é que fica aqui Rio lá... dos Pilões, Santa Isabel. Santa Isabel, que é aqui na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. É um exemplo, é um modelo, na verdade, e sim, é possível uma área em condomínio ter a área comum e averbar, reconhecer uma RPPN, averbar essa RPPN, e isso pode ser interessante e bom, porque como é um condomínio, talvez o custo de gestão, etc. e tal, seja diluído entre os vários condôminos. Então, fica mais barato. É possível e desejável, inclusive. É verdade. Agora, além desse incentivo que você disse que o governo do Estado pode dar ou não,
Mas ele apoia o cidadão? A Polícia Ambiental tem condições de fazer isso? Tem policiais ambientais suficientes? Aqui em São Paulo, a gente, numa parceria que nós temos, a FREPESP, né, que é a Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo, é uma associação que conglomera os proprietários de RPPN do Estado. Nós temos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, participação da Fundação Florestal, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e, mais recentemente, também trouxemos a Polícia Ambiental para esse sistema. E o que acontece é que existe um monitoramento das unidades de conservação públicas. E aí, num diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente falou, escuta, por que não apoiar a fiscalização nas unidades de conservação privadas, as RPPNs? E aí a gente começou a entabular uma parceria, pegamos o mapa do Estado de São Paulo com os pontos onde estão as RPPNs, fizemos uma sobreposição para entender onde estavam os batalhões, as companhias da Polícia Ambiental, realizamos diversas oficinas e trazendo os comandantes dos batalhões, os responsáveis pela Polícia Ambiental das respectivas regiões, com os proprietários de RPPN e sentamos essas duas pessoas e fizemos com que eles trocassem telefone e estreitassem a relação e fizessem um plano de proteção. Pegasse o mapa da região da RPPN, rabiscasse, entendesse onde que tem alguma ameaça, se é fogo, se é gado, qual que é o problema, invasão, caçador, etc. Tal. Isso gerou um plano de proteção a essas RPPNs e hoje o RPPNista, se acontece alguma coisa na RPPN, ele tem o celular do comandante lá da região e ele pode entrar em contato direto, porque se acontece alguma coisa e ele liga no 190, a atendente do outro lado vai falar RPPQ, que é o que eu brinco, a gente precisa deixar de ser RPPQ, né? Uma pessoa não sabe o que é uma RPP, por isso você está aqui para explicar. Exato. Uma coisa, se alguém estiver interessado, como é que faz? Entra em contato lá com a federação, o que eu, sei lá, alguém que está nos acompanhando, eu quero fazer isso, eu quero saber como é que faz, como é que eu faço? Entre em contato com a gente, tem informações no site, telefone, o nosso site qual que é? É o frepesp.org.br. frepesp.org.br. Federação das Reservas Ecológicas Particulares. Aí ele tem lá as informações e ele avalia se deve ou não fazer, porque obviamente um tombamento como esse que você falou, não tem volta, né? Sim, claro. É uma decisão que precisa ser bem avaliada. Geralmente envolve a família, né? Porque uma fazenda, às vezes, tem toda uma questão familiar, então precisa ser muito bem entendido o que é, o que isso pode gerar de reconhecimento também, porque tem esse lado de restringir, né? Mas tem um outro lado que coloca a propriedade num outro status do ponto de vista de agasalho jurídico. Né? Tá certo. Flávio, obrigado pela entrevista e obrigado pelas explicações. Obrigado. Muito grato. Muito obrigado. Bom, eu espero que com essa contribuição dada aqui pela presença do advogado, Dr. Flávio Ridos, que é especialista em direito ambiental e consultor, a gente tem aprendido que é então uma reserva particular, né? Uma RPPN, como ele disse agora, porque o nome às vezes realmente se confundiu, eu também me confundia bastante com isso. Mas são reservas e nessa reserva, como eu disse para você na abertura, é onde o cidadão, onde a empresa privada, onde o particular resolve preservar um pedaço e não necessariamente o Estado, através do IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, enfim, dos órgãos que você conhece. Vamos ao intervalo? Já já a gente volta aqui com outras notícias. Até já.